te convido a fazer uma viagem no tempo comigo. Te convido a pegar o livro Um Curso em Milagres, esse livro azul e grande, colocado debaixo do braço, e vem comigo para 470 anos antes de Cristo, lá na Grécia. Vamos dialogar com os filósofos Sócrates e Platão, com um curso em milagres debaixo do braço. Vejam vocês, Sócrates foi o filósofo mestre do seu discípulo Platão. Sócrates mesmo não escreveu nada, né? Mas Platão, em suas obras, né, nos seus diálogos, põe a figura de Sócrates, conta-nos sobre a filosofia de Sócrates, né? E a gente aprende sobre Sócrates por Platão. Então eu vou usar aqui o tempo todo, quase o tempo todo, o nome Sócrates, mas quando eu falar Sócrates, você sabe que pode ser também a ideia de Platão, porque os dois estão juntos, tá bom? Todas as falas de Sócrates estão dentro dos livros de Platão. E vamos viajar então lá para 470 anos antes de Cristo, que é a época de Sócrates. Bom, Sócrates já nos falava sobre nossa alma divina, sobre nossa essência divina, né? Que o grande demiurgo, Deus, teria nos feito, né? Nos criado, né? Nós somos um ser criado. E essa criação, ele nos fez puros, inocentes, tá bom? Perfeitos em essência. Verdade, bondade, justiça, beleza, tá bom? Essa é a nossa essência. Muitas vezes Platão até escreve, né? Sois deuses, mas se esquecestes. Ele fala sobre isso. Ele fala das asas perdidas, nós esquecemos nossas asas, fazendo referência à ideia do anjo. Nós esquecemos da nossa origem divina, mas nós somos divinos por natureza. Você aí já vai fazendo o link com o Curso em Milagres, que nos diz que nós somos o Filho Santo de Deus, tá? Nós somos a extensão de Deus, a extensão do amor. Nós somos o ser, nós somos o Cristo, tá bom? Nós somos inculpáveis, imortais, eternos, tá bom? E aí, Sócrates vai nos falar assim, ó. Bom, você tem uma origem divina, mas você se esqueceu. Então eu vou te ajudar a lembrar, tá bom? Então é o que ele chama de processo de reminiscências. Nós temos umas reminiscências da nossa origem, de quem somos, mas nós estamos esquecidos. Então ele faz um processo que ele chama de dialética, que é primeiro para te esvaziar, primeiro para você desaprender as tuas opiniões do mundo. Você vai se esvaziando, porque para você lembrar, né, de algo, você tem que esvaziar o copo primeiro. Então, por isso que Sócrates gostava muito da frase lá que ele leu na ilha de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo, tá bom? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Por quê? Porque se tu conhece a ti mesmo e tu é a extensão de Deus, vai conhecer Deus e o Uno, tá bom? Então, Sócrates gostava muito dessa ideia do conheça a ti mesmo. Ele gostava muito dessa ideia de eu só sei que nada sei. Por quê? Porque ele precisa se esvaziar, sabe? Nós aqui nos enchemos muito do ego, tá bom? Nos enchemos de coisas, de ilusões, de ideias ilusórias. Agora a gente precisa não aprender algo novo, mas relembrar. Olha que interessante, tá bom? Então, tudo isso, Sócrates e Platão, muito ligado ao que o Curso em Milagres nos ensina. Nós temos que nos lembrar da verdade de quem somos. Estamos em amnésia, estamos aqui escravos do ego, tá bom? E aí nós temos que nos lembrar. Por isso que daqui a pouco, quando eu falei de escravos, daqui a pouco eu vou falar sobre o mito da caverna, que foi um mito escrito por Platão na voz de Sócrates, que nos ensina muito sobre esse aprisionamento, esse esquecimento da nossa origem divina. E Sócrates no final da vida, ele sofreu pena de morte, sim. Não aguentaram ele, né? Acusaram ele de duas coisas: de corromper os jovens, tá bom? De corromper os jovens e de alterar, inserir novos deuses ao panteão grego, né, dos deuses, e a falar certo mal dos deuses da época. Ele foi acusado dessas duas coisas, tá? E de fato, Sócrates, em relação aos deuses, Sócrates dizia
que ele ouvia uma voz do divino, uma voz por Deus, tá? Ele ouvia essa voz. O curso de milagres nos ensina que a voz do Espírito Santo está o tempo todo aqui nos falando, disponível, mas a gente precisa se esvaziar para ouvir. E Sócrates ouvia essa voz. E ele deu um nome para essa voz, lá na época da Grécia, que ele chamou de daimon, tá bom? Para essa voz. Aí o pessoal, quem acusou ele, disse assim, inventou um novo Deus aí, essa voz. Não existe esse Deus aí. Então ele foi acusado de inventar novos deuses. E foi acusado de falar mal dos próprios deuses da época. Porque o que ele disse? Sobretudo na República e nas Leis, que são as obras de Platão. Ele diz o seguinte, olha, os deuses, né, Zeus, Poseidon, Atena, esses deuses, né, a história deles mostra muito assim características humanas, características egóicas, de inveja, de disputa, tá bom? De vingança, de raiva. E dizer assim, ó, Deus é o arquétipo da bondade, né, da beleza, das virtudes, do amor. Deus não tem nada disso. Então, o que estão falando aí de Deus não vale. Mas ele disse assim, porque ele era muito sábio, né? Ele disse assim, não, olha, eu sei que eles estão falando aí, esses escritos sobre os deuses, estão falando de forma simbólica sobre a inveja, sobre a raiva. Isso aí são formas simbólicas que não quer dizer que o Deus é raivoso e tal. Só que o povo não entende linguagem simbólica. Então é melhor a gente pegar esses ensinamentos e esconder, deixar só para aqueles que estão conectados com o divino, que vão saber ler esses textos sem levar por engano. Então, Sócrates estava falando disso, sempre levando Deus acima de tudo como bem, belo e justo. E o que o Curso de Milagres nos diz? Exatamente, que Deus é por amor, Deus transbordou em amor e criou seus filhos, né? Então, Deus não inventou a raiva, Deus não inventou o pecado, Deus não inventou a doença. Deus é bom e só cria o que é bom, tá bom? Então, olha só como se alinham as coisas. Quando diziam que Sócrates corrompia a juventude, por exemplo, na República, ele deixa claro que, por exemplo, naquela época se homenageava muito a questão da democracia, né? Até hoje, né? Olha no Brasil, em defesa da democracia, não é isso? Né? E aí, Sócrates dizia mais ou menos assim, olha, ok, né? Democracia. Então vamos pegar aqui 1000 pessoas, o povo, tá? Os cidadãos, 1000 pessoas, e vamos fazer uma votação, né? Para escolher o que é melhor para a República, para o país. Só que o que Sócrates dizia? Dessas 1000 pessoas, 990 estão ligadas com um ego. Ele falava a palavra ego, Leandro, na época? Não falava a palavra ego. Ele falava que estão ligadas a seus instintos, ao seu lado animal, tá? Então, 990 pessoas ali, eles vão votar segundo o ego. As 10 pessoas que estão em comunhão com o divino, que ele chamava de sábios, que estão ouvindo a voz do Espírito Santo, vão perder sempre, porque a maioria está ligada com o ego. Então a democracia, ela na verdade se torna a tirania do ego. Olha, ele dizendo isso para a juventude da época. Imagina, a tirania do ego. Nos fala, a voz do povo é a voz de Deus. Sócrates dizia, não, a voz do povo é a voz do ego. Porque nós não ensinamos, né, nossos jovens a se ligar com o divino, se lembrar do divino neles. Enquanto não houver essa revolução interna, essa reforma íntima, esse renascer de se lembrar quem tu é, a democracia nunca vai funcionar. Então, ele falava assim, é melhor a gente fazer o seguinte, vamos pegar desses 1000, vamos pegar esses 10 aqui que estão ligados ao Espírito Santo, tá bom? E vamos fazer, esses 10 vão eleger um para ser tipo, sei lá, um rei, para governar. Esse rei vai ensinar as pessoas, né? Toda a política dele vai ser ensinar as pessoas a se ligar com o Espírito Santo, né? E já estou misturando as linguagens de um curso de milagres as linguagens de Sócrates e Platão. Então, o que aconteceu com Sócrates ao dizer essas coisas?
Ele foi crucificado. Na verdade, só para fazer um alinhamento com a ideia de Jesus. O que aconteceu com Jesus, que pregava o amor e o perdão? Esse homem não é deste mundo, crucifica e manda ele embora. Sócrates foi acusado e no final foi condenado à pena de morte ao tomar a cicuta. Tá bom? Vamos falar mais disso. Vamos falar um pouquinho, então, do mito da caverna. Olha, o mito da caverna está lá na República, né? Isso aí cai até no vestibular. Olha, você está aqui buscando seu despertar, mas se você estiver estudando para vestibulares, também está aí, tá? Falando de Sócrates e Platão. Então, o mito da caverna é uma historinha que Sócrates conta assim. Imagina uma caverna, tá bom? Você entra lá na frente da caverna e vai lá no fundinho dela. Lá no fundinho da caverna, onde o fundo é uma parede, né? Lá no fundinho, uns 2, 3 metros antes do fundo, foi aprisionado ali algumas pessoas. Vamos supor que foi 5 pessoas, tá? Representando a humanidade aprisionada ali. 5 pessoas. Então eles estão no fundo da caverna. Sabe quando você põe criança de castigo olhando para a parede? No meu tempo tinha isso. Você vai ficar olhando para a parede. Então é o cantinho do castigo, tá bom? Botaram eles ali, 5 sentadinhos, olhando para a parede. Assim, uma distância de uns 2, 3 metros da parede, tá bom? Sentadinho numa rocha, tá imaginando? Nas costas dessas pessoas tem um muro, que dá um pouquinho acima da cabeça deles, tá? Um muro. Como se fosse um banco, né? Que eles se encostam aqui no muro, estão sentadinhos, tá? E aí, sim, aí em cima do muro tem uma abertura, né? Claro, o muro só vai até a cabeça deles aqui. Essas pessoas estão aprisionadas como? Olhando para frente, elas não conseguem virar, então elas só conseguem olhar para frente. Não conseguem, então elas não sabem o que tem atrás, tá? Estão aqui aprisionadas assim, né? E tem que usar bastante imaginação, tá, gente? Como é que eles foram parar ali e tal? Não pense nisso. Pensa só no que eu tô te falando. Então eles estão ali olhando para a caverna, para a parede. Não tô vendo nada, tá escuro, né? Imagina. Então tem abertura aqui do lado deles, o muro vai até só onde eles estão, né? Então teria uma passagem aqui do lado, só que eles não veem isso, eles estão aqui. Aí imagina que quem aprisionou ali, eles, o Sócrates chama de os amos da caverna. Amos, né? Os reis da caverna. Quem aprisionou eles ali, o que eles fizeram? Eles acenderam uma fogueira atrás do muro. Então agora, os aprisionados que olham para a parede, agora pelo menos vê uma claridade ali, uma luzinha ali, né? Então tem uma fogueira. E também, não é só a fogueira também. Mais atrás, lá na abertura da caverna, fica iluminado, então entra um pouco de luz lá do sol, né? Quando é dia. De forma o quê? Agora tem uma luzinha e tem lá a parede lá. Todos nós já brincamos com uma luzinha vindo assim, de fazer com a mão assim, fazer sombras nas paredes. Então, essas sombras, né? Um coelho, um cachorro, né? Eu faço isso muito pro meu filho, né? Ele se diverte, né? Com as sombrinhas. Então imagina que cisamos a caverna, olha lá, imagina que tem uns 3 caras que aprisionaram essa galera. Aprisionaram toda a humanidade. Eles estão atrás. Então o que eles fazem? Eles fazem uns sinais ali. Eles passam ali umas imagens. Ali aonde? Em cima da cabeça das pessoas. Eles não veem ali no muro, atrás do muro. Eles nunca viram esses amos da caverna, tá bom? Quem está aprisionado nunca viu, nem sabe que tem. Só sabe o que eles sabem, quem está aprisionado. Eles sabem o que eles veem no muro. As sombras que eles veem no muro. Então ali o cara passa um desenho de um cavalo, ele vê a sombra de um cavalo. Ele fala, isso é um cavalo. Ele só vê sombras, tá bom? Os aprisionados só vê sombras, né? Às vezes, mesmo que os amos da caverna não estejam passando nada, se passa alguém lá fora, na caverna, e está de dia, passa alguma coisa lá, algum barulho, eles escutam o barulho da coisa passando, né? Escutam o barulho da fogueira e vão imaginando, porque eles só veem sombra. E eles acham que aquelas sombras são a realidade, aquilo é a verdade, aquilo é tudo que existe, tá bom? Aquilo é a vida deles. Aí nessa alegoria, Sócrates nos conta que eles, em algum momento, um deles se solta, tá bom? Se solta, se liberta, tá? Mas por que ele se liberta? Esse cara que se liberta, ele é uma pessoa que, olha, ele tá vendo aquela sombra há tanto tempo, mas ele fala, mas deve ter uma coisa errada aí. Tem alguma coisa aqui atrás.
Não pode ser. Tô ouvindo barulho. Isso aqui tem alguma coisa errada. Ele começa a pressentir, começa a ouvir uma voz de que aquilo não tá certo, tá bom? E aí ele rompe as correntes, tá bom? E sai. E vai olhar para trás e vê uma fogueira, vê uns caras malucos ali. Aí ele, que isso? O que tá acontecendo? Olha, isso aqui que é a realidade. Aí ele vai indo em direção à saída da caverna, à luz. Aí quando ele chega na luz, os olhos dele doem. Não, que dor, que tá acostumado com a escuridão. Aí ele volta, ele nem vai. Ele fica aqui mais ou menos um tempinho, vai namorando, vou ou não vou. Até que ele tem coragem e sai para a realidade. Aí se depara com a realidade, com o mundo, com a verdade, né? Aí o que ele faz? Ele fica lá contemplando aquela alegria de ter descoberto a verdade. Aí ele pensa, não, eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá para libertar meus amigos. Eles estão achando que aquilo é realidade, sabe? Estão perdendo essa magnitude toda, essa maravilha, essa beleza do que é a verdade. Aí o que acontece, gente? Ele volta. Aí ele chega lá, e aí os caras, o que é isso? Ei, pessoal, sou eu, não sei o que. É o seguinte, aí ele conta a história. Eu saí, isso tudo aqui é uma mentira. Isso aqui foi aprisionar a gente. Eu me libertei, eu conheço a verdade, vamos lá conhecer. E tal, os caras, não, que história é essa? O que os caras fazem com ele? Vocês ficam tão chocados com essa ideia. Não, isso é mentira que você tá falando. Para com isso, cara. Você tá me incomodando, você tá me torturando com essas coisas. O que eles fazem? Eles matam esse cara que fugiu. Para que ele pare de tentar levar eles para fora. Tá bom? Eles crucificam, não é isso? Não é assim? Não tem a história que Jesus foi crucificado, né? Que o Sócrates morreu em pena de morte. Por quê? Porque ele tentou trazer a verdade para as pessoas, tá bom? Então vamos analisar um pouquinho essa alegoria, tá? Então, aqueles que estão aprisionados ali seria nós, o Filho de Deus fragmentado, aprisionado. E quem são os amos da caverna, aqueles que aprisionam? Bom, muito se discute na filosofia quem são aqueles que nos aprisionaram, né? Alguns dizem que são, e isso aí, quem nos aprisionava foram os políticos que aprisionam o povo na ignorância. É a direita, é a esquerda, são os comunistas que aprisionaram, que aprisionam, tá? Não, quem aprisiona é a mídia, os donos das mídias, né? Que são os grandes ilusionistas aqui, né? Que está manipulando o povo. Aí outros dizem, não, são os judeus, são os maçons. Aí outros dizem, não, são os bancários, os donos de banco do mundo inteiro. São eles que mandam no mundo, eles que manipulam o mundo. Eles que aprisionaram essa galera e ficam passando sombras, né? Não é assim? Bom, tem várias teorias de quem é os amos da caverna, tá? Mas os amos da caverna, né, nós que estudamos no curso de Milagres, sabemos quem é o amo da caverna? É o ego. É o ego que nos aprisionou ali. Sim, foi o ego que nos aprisionou ali. Né? Quem criou o ego? Foi Deus? Não, foi Deus que criou o ego. O ego é parte de nós mesmos. Então, a parte ilusória em nós. Foi nós mesmos que nos aprisionamos ali. Tá? O ego é um sistema de pensamento de culpa, de medo, de escassez. Então aquelas pessoas estão ali escravizadas na culpa, aprisionadas na culpa, no medo, na escassez, na morte, no julgamento, na condenação, na mágoa. Então o ego é um sistema de pensamento com tudo isso. É a parte de nós que está ali nos aprisionando. E aí vale o link com o filme Matrix, para quem já assistiu Matrix. Matrix, todos nós estamos aprisionados, não é isso? Nós somos prisioneiros. E quem é que nos aprisionou no Matrix, no filme Matrix? As máquinas nos aprisionaram. Então, né, na caverna, quem seria os amos da caverna para Matrix? As máquinas, tá bom? As máquinas nos aprisionaram. Mas eu te pergunto, quem foi que fez as máquinas? Não fomos nós? Então, as máquinas não representam uma forma de pensamento nosso, que nós a criamos? Então, mais uma vez, as máquinas, elas são é o ego. Se refere ao ego, algo que nós criamos, um sistema de pensamento nosso, né, que se virou contra nós e nos aprisionou, tá bom? E aí, gente,
quando a pessoa escapa ali e vai, ele está ouvindo o quê? Ele está ouvindo a voz do Espírito Santo pela primeira vez, tá bom? Ele está ouvindo a voz de Deus, tá? Ele estava ali aprisionado pelo ego, opa, tem alguma coisa errada. Aí ele sai para a luz, para lembrar de quem ele é, tá bom? E quando ele lembra de quem ele é, o primeiro a sair, aquele primeiro a sair ali da caverna, ele lembra de quem ele é. O curso de milagres fala quem foram os primeiros a sair da caverna, primeiro a sair da escravidão do ego e despertar, né? O Jesus, não é assim? Jesus, nosso irmão mais velho, aquele primeiro a se libertar e sair da caverna. Aí ele sai da caverna e volta, né? No caso do livro de Sócrates e Platão, é o filósofo, é aquele que desperta. Filósofo é aquele amigo da sabedoria, amigo, né, da verdade. Então, Jesus sai e volta. Não, quando ele está saindo, ele tem até resistência. Você já viu quando você se depara com a verdade, você tem até resistência, sim, a luz, machuca os olhos? Mas ele conseguiu voltar à realidade, né? Despertar no colo do Pai. E o que ele faz? Ele volta. E quando Jesus volta, ele é crucificado. Não é isso? Ele é crucificado, ele é morto ali para as pessoas. Que história é essa que você está falando? Perdão, amor? Mata, né? Só que essa crucificação. Só que um curso de milagres, o nosso foco não é na crucificação, é na ressurreição, é no despertar do sonho. É dizer assim, olha, eu morri, o meu corpo morreu, mas eu estou aqui. Nada aconteceu, nada real pode ser ameaçado, tá? Então, ali, na morte de Jesus, mas a voz do Espírito Santo se torna mais forte a partir dali. Então, né, Jesus agora, o Cristo que está dentro de nós, né, espera esse despertar, tá bom? Espera esse despertar. Então, olha só, chegamos a esse ponto, então, mito da caverna. Todos que estão ali somos nós, dormindo, tá bom? Conectados com o ego. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente se liberta para a realidade, a verdade, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa interessante, né? Essa libertação, gente, ela é muito mais no nível da mente do que no nível da forma. Nós estamos aprisionados no nível da mente, tá bom? Aí eu quero trazer um pouquinho para vocês o filme Matrix. Olha só. O Neo ali, que é o herói, aquele que está se despertando, né? Ele está se descobrindo como o Cristo, né? O Cristo renascido ali. Então, no início, como é que ele luta contra o ego? Ele luta karatê, judô, armas e tal. Ele é muito bom ali e tal. Ele tá lutando ali, tá? Ele tá lutando no nível da forma. Não é assim no filme? Mas quando é que ele finalmente ganha ali dos agentes e tal? É quando ele sai da forma e vem pra mente. Sabe? Ele para de lutar, sai do campo de batalha e diz, não, peraí. Ele desperta. Isso nada é real aqui. Aí ele faz a bala ali, né? Cair, vê tudo como ilusão. Então, o despertar nosso não está no nível da nossa forma, do que a gente faz e tal. Está no nível da mente, né? No perdão, quando você perdoa na mente. Quando você perdoa e vê a verdade, tá bom? Para de julgar. Esse é o despertar. Esse foi o despertar do Neo. E é interessante também no filme Matrix que quando é que ele desperta? O Neo desperta no momento em que o amor dele, né? Pela aquela moça, que eu não lembro o nome agora, no filme, né? Quando ele acha que ela morreu ali, ele desperta. Então, o amor, né? Ali dando o exemplo do amor de um casal, mas simbolizando o amor, tá bom? É o amor que vai fazer, o amor é a força que faz a gente despertar. Então, o Neo, quando ele se viu que estava de fato amando a Trinity, né? Ele começa a despertar o Cristo nele, tá bom? Isso é interessante também. E aí, quando ele desperta, ele vem para o nível da mente, sai da batalha da forma e aí ele vence a guerra, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, né? Essa viagem, né? Retornando aí para a Grécia, né? Com um livro, um curso em milagres debaixo do braço.
Espero que tenham gostado das analogias. Vamos juntos?